Mortos em Mármore, de Edith Nesbit. Tradução: Márcia Heloísa. Primeira parte. Embora cada palavra deste relato seja dolorosamente verdadeiro, não espero que acreditem nele. Hoje em dia exige-se uma explicação racional para que uma crença seja considerada possível. Deixe-me então, o quanto antes, oferecer a explicação racional que melhor convence aqueles que ouviram a tragédia da minha vida. Dizem que estávamos, Laura e eu, sob efeito de uma ilusão naquele 31 de outubro. Tal suposição oferece uma base satisfatória e crível para a história. Caberá ao leitor julgar, após ouvi-la, até que ponto isto é de fato uma explicação e em que sentido pode ser tida como racional. 3 pessoas testemunharam os fatos: Laura, eu e outro homem. Esse homem ainda está vivo e pode certificar a parte menos crível da minha história. Nunca em minha vida eu soube o que era ter dinheiro suficiente para suprir as necessidades mais básicas: boas tintas, livros e tarifas de carruagens de aluguel. E, quando nos casamos, tínhamos plena consciência de que só conseguiríamos nos manter se guardássemos estrita pontualidade e cautela nos negócios. Eu pintava naquela época e Laura escrevia. Acreditávamos que poderíamos ganhar o suficiente pelo menos para não passarmos fome. Uma vez que morar na cidade estava fora de cogitação, fomos procurar uma casinha no interior, esperando que fosse ao mesmo tempo habitável e pitoresca. É tão raro encontrar essas duas qualidades em uma casa de campo que, durante muito tempo, nossa busca foi deveras infrutífera. Procuramos em anúncios, porém a maioria das residências rurais charmosas que visitamos se mostrava incompatível com nossas exigências mais essenciais, e quando, enfim, encontrávamos uma casa com o saneamento básico, era feita de estuque e tinha o formato de uma caixinha de chá. Se deparávamos com uma varanda coberta de vinhas ou rosas, o interior da casa revelava invariavelmente seu avançado estado de deterioração. Ficamos com as ideias tão perturbadas perante a eloquência dos corretores e as desvantagens dos lugares insalubres e hediondos que tínhamos visto e repudiado, que a nossa manhã de casamento duvido que soubéssemos de fato a diferença entre uma casa e um palheiro. Contudo, quando nos afastamos dos amigos e dos corretores em nossa lua de mel, voltamos a pensar com clareza, e quando por fim batemos o olho em uma adorável casinha, logo a reconhecemos como o lar ideal. Foi em Brenzett, um vilarejo localizado em uma colina sobre os pântanos do sul. Enquanto estávamos hospedados em uma pequena localidade à beira-mar ali perto, visitamos Brenzett para conhecer sua igreja e não muito longe do local encontramos esse chalé. Ficava em uma área isolada a cerca de 3 quilômetros do vilarejo. Era uma construção alongada e baixa, com cômodos em lugares inesperados. Havia uma parte em cantaria, somente em 2 aposentos velhos com as paredes já cobertas de era e musgo, resquícios da ampla casa que existira ali antes, e ao redor dessa parte, construída em pedra, a casa se expandira. Despida de suas rosas e jasmins, ficaria horrorosa. Mas em seu estado florido era encantadora, e após um breve escrutínio, a compramos. Estava incrivelmente barata. Passamos o resto da nossa lua de mel vasculhando as lojas de segunda mão da cidadezinha, garimpando peças antigas de carvalho e cadeiras Chippendale para nosso mobiliário.
Rematamos com um pulo na cidade e uma ida à Liberty, e logo os quartos com janelas de treliça e vigas de carvalho começaram a adquirir contornos de lar. Havia um jardim antiquado com sendas de relva e uma infinidade de malvas, girassóis e lírios. Pela janela podíamos ver os pastos e, mais à distância, a faixa azulada do mar. Estávamos felizes. Foi um verão glorioso e retomamos o trabalho mais cedo do que esperávamos. Eu não me cansava de esboçar a paisagem e os extraordinários efeitos das nuvens pela treliça aberta. E Laura se sentava à mesa e escrevia versos, nos quais, em geral, eu figurava como destaque. Arrumamos uma camponesa alta e velha, bem apessoada de rosto e de corpo, para trabalhar para nós. Seus dotes culinários eram modestos, mas entendia muito sobre jardinagem. Nos ensinava todos os nomes antigos dos bosques e dos campos cultivados. Relatava histórias de contrabandistas e salteadores. E melhor ainda, das sombras que perambulavam e as aparições com as quais podíamos nos deparar nos vales solitários em uma noite de céu estrelado. Foi uma ajuda providencial, pois Laura detestava limpar a casa e eu adorava histórias do folclore. Logo passamos a deixar todas as tarefas domésticas para a senhora Dorman, enquanto ganhávamos alguns trocados publicando histórias baseadas em suas lendas em revistas. Desfrutamos de 3 meses de felicidade conjugal, sem uma única briga. Certa noite de outubro saí para fumar um cachimbo com o médico, nosso único vizinho, um simpático jovem irlandês. Laura tinha ficado em casa para terminar o esboço cômico de um episódio da aldeia para a Monthly Marplot. Deixei-a rindo de suas próprias piadas para na volta encontrá-la pálida e aos prantos no recanto da janela. Deus do céu, amor, o que houve? Indaguei aflito, tomando-a em meus braços. Ela encostou sua delicada cabeça no meu ombro e continuou a se debulhar em lágrimas. Nunca a tinha visto chorar antes. Sempre fomos tão felizes e logo soube que uma terrível desgraça tinha sucedido. O que aconteceu? Diga! Foi a senhora Dorman, soluçou ela. O que ela fez? Indaguei com imenso alívio. Ela disse que precisa partir antes do fim do mês, porque a sobrinha está doente. Saiu há pouco para vê-la, mas não creio que seja esse o motivo, já que a sobrinha está sempre doente. Acho que alguém a andou envenenando contra nós. O comportamento dela estava tão esquisito. Não se preocupe com isso, meu bem. Acalmei-a. E, por tudo o que é mais sagrado, não chore, ou terei que chorar também em solidariedade, e você nunca mais irá respeitar o seu homem. Ela enxugou os olhos no meu lenço obediente e esboçou um sorriso. Mas sabe, prosseguiu ela, isso é sério, porque o povo do vilarejo é tão influenciável que, se uma pessoa decidir não fazer mais alguma coisa, pode ter certeza de que os outros irão imitá-la. Eu vou ter que preparar o jantar, lavar os odiosos pratos engordurados e você carregar latas d'água, engraxar bota, lustrar facas. Nunca mais teremos tempo para trabalhar, ganhar dinheiro para nada. Vamos nos esfalfar o dia inteiro e só poderemos descansar enquanto estivermos esperando a chaleira ferver. Expliquei a ela que, mesmo que fôssemos obrigados a executar tais tarefas, ainda teríamos tempo de sobra para outros trabalhos e distrações. Mas ela se recusou a enxergar a questão por qualquer outro prisma que não o mais sombrio. Ela era muito irracional, minha Laura, mas não a teria amado mais se fosse tão lógica quanto Watterly. Vou conversar com a senhora Dorman quando ela voltar. Ver se não consigo chegar a um acordo com ela. Prometi. Talvez esteja querendo um aumento de salário.
Vai dar tudo certo. Vamos dar um passeio até a igreja?